Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui estamos nós mais uma vez para falar do que, Ale? Para falar de um assunto que a gente começou no vídeo passado, né? Essa é a parte 2, é a continuação Opa, do MRP, MRP2, APS, o que é, né, na verdade, esse monte de sigla, e para falar sobre a jornada em cada um deles. exatamente. O que eu quero saber hoje é por que que muita empresa não consegue implantar essas soluções? Essa foi a pergunta que ficou pendente no episódio passado, e a gente vai tentar responder ela agora, né, após a vinheta. Vamos lá. Pois é, Ale. Então, no episódio passado, quem não assistiu, volta lá, assiste, porque a gente falou dos fundamentos ali, dos conceitos, né? Do MRP1, MRP2, do APS, o que que eles fazem, algumas coisas importantes para as empresas implantarem, Isso. né? E esse episódio está muito relacionado por que as empresas não conseguem implantar. Então é bem importante assistir o primeiro episódio para entender esses pontos. E aí a gente pensa aqui um pouquinho, né? Tem aqui seis, né? A gente tem 6 pontos principais por que as empresas não têm sucesso aí na implantação. A primeira delas é talvez o que tem a maior percepção, né? É o que a gente vê mais fácil. Faltou dinheiro, né? E quando dói no bolso é mais fácil de perceber, né? Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro. Olha para a conta, não tem dinheiro, né? É preciso contratar consultoria, preciso, né, dar treinamento, preciso fazer as coisas e não tem dinheiro. Mas aí eu pergunto, né, como a empresa está implementando uma solução de planejamento e deixou faltar dinheiro? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Né? Será que não planejou a implantação do sistema de planejamento? Cara, isso Sabe? acontece principalmente em empresas menores, né? As empresas menores a gente sente muitos problemas. Enfim, são N causas, né? Mas o principal é Uhum, justamente isso, é falta de planejamento, né? Da mesma uhum, forma que às vezes, falta do capital de giro, né? O capital de giro não está suficiente para pagar as contas do mês, por quê? Porque falta um planejamento adequado, né? E exatamente. quando você fala numa ferramenta dessa, né, de MRP, de APS, a gente lembra que não é somente um item que a gente está olhando. A gente não está olhando Uhum, somente a aquisição de um software. Você não vai pagar ali uhum, somente uma licença, né, e um serviço de implantação. Não, a gente precisa olhar para uhum, quê? Para infraestrutura que vai suportar tudo isso, né? A uhum, gente tem que olhar também aí para o treinamento, como a gente falou no episódio passado. As pessoas, cada um tem uma curva de aprendizado. Então, peraí, 8 horas de treinamento vai resolver o meu problema? Não, não vai resolver o problema. muitas vezes Porque não, né? as pessoas vão precisar praticar mais vezes, vão precisar transferir aquele conceito que foi passado para elas no treinamento para a Uhum, realidade delas, né? uhum, Então isso vai levar um tempo também, tem um custo de investimento aí para isso aí, uhum, né? uhum, A tecnologia que está sendo utilizada, né, ou seja, qual é o software que eu adquiri, qual é o RP que eu adquiri, enfim, né, qualquer ferramenta que eu estou utilizando. Então, soma tudo isso, você vê que são N pontos que tem que ter um planejamento prévio para que você uhum. possa realizar efetivamente aí a implantação dessa ferramenta. Eu, eu acho que realmente tem esses pontos, e eu me lembro de um ponto que você já comentou aqui em outros episódios, a empresa que geralmente ela vai sem planejamento, aquela historinha que você conta, né, de que estavam lá 2 empresários num campo de golfe, e aí um fala para o outro, olha, eu implantei MRP, APS lá na minha empresa e já reduzi tanto de custo, de gasto, tive tanto de ganho. E aí será que às vezes o outro não
pensa, opa, peraí, se ele já está ganhando tantos milhares de reais porque implantou a solução, então eu não preciso ter dinheiro para implantar. Eu vou implantar, em poucos meses eu começo a ganhar esse dinheiro e daí eu pago a solução. Peço uma carência lá para implantar, né? Ah, começo a pagar daqui 6 meses e acho que implanta em 3, em 6, né? E aí não implanta em 3, em 6, porque a curva de conhecimento, como você falou, não é a mesma do pessoal da outra empresa, do amigo, né, do campo de golfe, e aí o dinheiro, o retorno não é tão rápido e o dinheiro que eu esperava para pagar pela solução não chegou, e aí falta dinheiro, né? Eu já presenciei alguns casos assim. Não sei se a compra foi feita em função do jogo de golfe, mas a empresa esperava um retorno mais rápido, que não veio, porque nem sempre esse retorno é sentido tão rapidamente, né? Depende muito do uso efetivo, né? Dos conceitos, das ferramentas. E aquele negócio, o cara acha que é só implementar a ferramenta, mas chega lá ele não tinha os cadastros feitos para utilizar a ferramenta. E aí, aqueles 6 meses que ele achava que já ia estar rodando e ganhando dinheiro, ele ainda está cadastrando o que é necessário, né? Mapeando processos, produtos, para poder utilizar a ferramenta. Aí a situação fica um pouco mais complicada para o pessoal que está no projeto, quando o dono da empresa fornecedora do software participa também do jogo de golfe. Entendeu? Porque aí o sócio que comprou aí ele promete o retorno. Liga direto no celular do dono da empresa de software, ó, eu comprei e não tô tendo o retorno. É complicado porque, assim, são decisões, né, que às vezes não são tomadas com base num estudo um pouco melhor, né? Então, acho que para mitigar esse problema, né, preciso de um estudo bem acurado, um estudo prévio, primeiro para entender em que momento a empresa está, para ela saber o que pode implementar. E esse estudo tem que acontecer antes de fechar uma compra, né, um valor de investimento ali, né? Vamos usar um talvez termo o retorno não seja tão rápido. Bem comum hoje, um assessment, né? Tem que ser feito um assessment. Exatamente. Né? Traduzindo, né? Eu tenho que entender o que é a sua empresa. É uma avaliação, né, mais aprofundada ali. Fazer o levantamento, conversar com os usuários, entender, como você falou, em que nível de maturidade está a empresa. Exatamente, né? exatamente. E não, assim, o que serve para uma, nem sempre serve para outra. Exatamente. Eu usei X horas para fazer esse processo numa empresa. Essas mesmas X horas faz o mesmo processo na outra? Provavelmente, muito provavelmente, não. Entendeu? Às vezes mais, às vezes menos, né, Lê? Sim. Né? Então, porque é outro ambiente, né, cara? São outras pessoas, é outra cultura, enfim, tem um monte de coisa aí que entra na equação, né? Exatamente. E isso, a falta de recurso financeiro, ela também se reflete no segundo ponto, né? Que às vezes é falta de pessoas qualificadas. Né? A falta de pessoas qualificadas normalmente acontece porque eu já não tinha um investimento em capacitação dessas pessoas previamente e não avaliei se as pessoas também tinham conhecimento necessário, se as pessoas já estavam preparadas para receber essa carga de informação. Né? Isso. É o que eu brinco ali, né? Como, de repente, a solução que está sendo implementada é como querer ensinar pilotagem de um carro esportivo para alguém que não aprendeu nem a dirigir o carro básico ainda. Né? Então, tem alguns pontos que a gente precisa chamar atenção aí, né? Por que esse recurso humano ele não é qualificado? Pode ser em situações, né? Pode ser que na contratação você contratou uma pessoa que, né? A gente vê o que acontece, né? Mentiu no currículo. Isso. Entendeu? Falou que tinha capacitação, que conhecia do assunto e não, né? Quando está lá no experiência, dia, né? Exato. Então,
Outro ponto é quando a pessoa, por exemplo, vem de uma outra área, foi transferido da área A para a área B, e assim, ele está ali num tempo de aprendizagem, né? Está naquela curva de aprendizagem do, Aham. da, da nova aptidão, Da né? nova função, né? Então, Aham. assim, tem coisas que têm que ser medidas, né? E não Exato. basta só medir, né? A gente cai até naquele assunto que a gente tratou, né, quando o André esteve aqui conosco, né? Sobre a gestão Uhum. por competência. Né? É Isso. Uhum. necessário fazer uma gestão por competências para que você possa justamente identificar os Uhum. pontos onde você precisa melhorar essas pessoas. Então, assim, bom, aquele Exatamente. cara que eu contratei enganado, né? O que eu posso fazer com esse cara? Posso Exato. capacitá-lo? Vou investir na capacitação desse cara, né? Uhum. Ou não? É melhor botar outra pessoa no lugar, né? Aham. Essa pessoa que eu trouxe de uma outra área para cá, ele é uma pessoa interessada, é uma pessoa que eu devo capacitá-la ou não? Eu devo trocar também. Então, na verdade, a gente precisa saber ali como mexer no tabuleiro com essas situações, né? Essas pessoas, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Concordo ali. E tem os casos ainda, né, onde a empresa coloca um limite de valor de salário para a contratação, né, e acaba não encontrando pessoas com a qualificação necessária, e aí contrata uma pessoa que não tem a qualificação necessária, porque é o que conseguiu contratar com aquele limite de remuneração definido, né? E às vezes tem uma expectativa que a pessoa contratada aprenda mais rápido e não é o que acontece muitas vezes, né? Uhum. Então a gente esbarra bastante nisso mesmo. Agora tem um ponto assim, né? A gente já falou aqui 2 vezes sobre a empresa capacitar o cidadão, mas tem outro lado também, que é o cidadão querer ser capacitado, correr atrás, né? Então vamos pegar É. esse exemplo da pessoa que eu dei aí que mudou de área, né? Saiu da área Uhum, B, da área A veio para a área B, né? Essa uhum, pessoa, se ela tem essa visão de que, ó, gostei disso que eu estou fazendo, é isso que eu quero, ela mesma já uhum, vai se mexer, ela vai atrás de curso, né? Ela vai buscar capacitação, ela vai procurar se capacitar para uhum. poder fazer melhor o trabalho que ela foi destinada ali, né? Que ela foi É, comissionada ali a fazer, né? Então, esse interessante. ponto que a gente está falando aqui sobre recursos qualificados, isso vai muito também em relação ao que a pessoa, como colaboradora, ela quer, né? Porque Muito do indivíduo, né? É não é só a interessante, né, Ale, empresa, né? porque muitas pessoas entregam toda a sua carreira à empresa, né? Isso. Acho que é muito comum, eu já ouvi muito, você deve ter ouvido também, ainda ouve, aquele negócio, você está estudando, você, né, você estuda, você lê, você faz alguma coisa? Ah, não, porque a empresa não me incentiva, não porque a empresa não paga, não porque a empresa não tem um programa. E olha que assim, às vezes a empresa tem, às vezes a empresa tem recursos, né? E as pessoas não, não, não buscam, né? Também não fazem. Ah, porque é fora do horário de, já ouvi isso, né? Ah, Uhum. a empresa me deu um curso, mas é fora do horário de trabalho, né? Cara, vai lá, meu. Se me der um curso da meia-noite às 6, eu dou um jeito de lá fazer. De graça? Pelo amor de Deus. Pois é. Né? Já está ganhando o curso, né? Já está ganhando o treinamento. Então, eu vejo muito isso. Às vezes a gente tem um sistema que é talvez protecionista demais, e aí eu queria saber a opinião do nosso ouvinte com relação a isso. Mas já ouvi, eu já fiz muito treinamento fora do horário, sei que você já fez também, No né? Já estudou muito por conta própria, a gente ainda final de semana. estuda, e, e no fim das contas, o pessoal fala, mas você gosta? Não, eu gosto bastante, né? Mas também gosto de fazer outras coisas e muitas vezes a gente sacrifica ali um final de semana, algumas noites para poder fazer essas coisas, né? E eu queria saber a opinião do ouvinte também com relação a isso. Né? Eu já ouvi o seguinte, né? A empresa oferecendo metade pagar metade do curso de inglês, do curso de pós-graduação, aí eu falava para a pessoa, cara, aproveita, faz. Ah, mas daí eu vou ter que pagar a outra metade. Cara, beleza, já está ganhando a metade. Né? Caramba, né, bicho? Então, assim, vale muito a pena, né? Eu acho que é isso aí. A pessoa também tem que estar
engajada na sua própria carreira. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Ale, né, falando da questão de mudança, né, porque o nosso próximo item é a resistência à mudança, né? Essa parte de capacitação, de treinamento da pessoa também querer ser treinada, isso também faz parte da resistência à mudança? Ou a resistência à mudança é só aquele limite onde, não, eu só não quero mudar da planilha para o sistema, eu não quero mudar do jeito A de trabalhar para o jeito B, né? Ou a questão de aprender também está dentro dessa questão resistência à mudança? Também, com certeza, tá total, porque é aquela velha história, né? Zona de conforto. Cara, tá ótimo do jeito que tá hoje. Eu domino o meu trabalho, né, o que eu faço aqui, eu sei de cor e salteado. Agora, vai entrar uma ferramenta nova. Pô, peraí, eu não conheço. Eu não sei o que eu vou extrair. Eu não sei como utilizar. Então, pô, já gera uma certa resistência, né? Então, isso tem tudo a ver, cara, porque a gente vê muitos, né? Não só na parte de tecnologia, né? Quando a gente fala de RP, mas quando entra uma máquina, por exemplo, um robô, né? Na produção mesmo, né? O pessoal já olha com aquele. Já olha meio torto, fala, pô, esse robô aí, né? Ninguém. Vai tirar meu emprego? Ninguém não, né? São poucos que pensam assim, puta, legal, vou aprender a mexer nesse negócio aí, né? Para garantir meu lado. Né? A maioria já pensa, poxa, entrou uma máquina nova aí, sei não, tal. Então o pessoal já cria essa resistência. Né? Então, como quebrar isso? De novo, vai muito dos objetivos da pessoa, porque olha só, né? A partir do momento que eu aprendo uma ferramenta nova, como a gente está falando aqui de MRP, né? De MRP. Eu aprendo um novo sistema, eu estou melhorando o meu currículo. Então eu tenho que pensar que não é só para a empresa que eu estou hoje. Amanhã ou depois eu posso sair dessa empresa e ir para uma empresa onde eu tenha maiores oportunidades, graças a esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui agora. Então a fase de implantação de um MRP, de um APS, seja lá uma ferramenta que for, de um RP, eu entendo que o usuário tem que encarar como uma grande capacitação e uma grande oportunidade que ele está tendo. De aprendizado, né? Exatamente. É interessante o que você falou, né? Da pessoa sair da empresa. E assim, quando a gente fala a pessoa sair da empresa, parece que só a demissão faz a pessoa sair da empresa, né? Mas tem tantos outros fatores, né? A empresa pode resolver parar. Algumas coisas que eu me lembro, assim, que eu já vi, né? A empresa não demitiu simplesmente por demitir. Mas a empresa fabricava no Brasil e ela resolveu que não ia mais fabricar e agora só ia revender. Pronto, fechou a fábrica, né? A pessoa ficou aí no mercado, foi ter que procurar outra coisa, né? A empresa resolveu, aconteceu com a Honda alguns anos atrás, né? Mudou de cidade, fechou a fábrica de Sumaré e mudou lá, né? Para Itirapina. Então, cara, quem pôde se mudar para lá, mudou, né? Mas quem não pôde se mudar por questões familiares, né? A empresa demitiu, pagou todos os direitos ali, né? Mas a pessoa teve que procurar outro trabalho na região. E aí é verdade. Se o cara conhece, né? Se a pessoa conhece mais algum sistema, mais de um jeito de fazer, ela tem mais chances de conseguir outro trabalho. E assim, a visão que eu tenho, a percepção, não é uma constatação, é uma percepção que eu tenho, que as pessoas que conhecem mais as ferramentas de MRP 1, 2 e APS, né, e estão buscando um trabalho ali na área de planejamento e produção, elas têm muito mais chance de serem aceitas numa vaga e geralmente em vagas com um salário mais alto. Sim. Você tem a mesma percepção que eu? Sim, com certeza. Inclusive, assim, essa questão da empresa como instituição, como CNPJ, né? Como uma organização, né? Claro que a implementação dessas ferramentas, o objetivo é beneficiar a empresa. E automaticamente, assim, tudo bem, você não tem, de repente, o objetivo de sair tão cedo, né? Você gosta da empresa, você se identifica com a política da empresa, né? Com os valores da empresa.
o seu aprendizado daquela ferramenta vai melhorar também o seu dia a dia, né? Uhum. Dentro da própria empresa. Então pode ser que oportunidades surjam ali, né? Então, como já aconteceu em várias implantações que eu passei aí, que a pessoa participou ali da implantação tal, e de repente, quando acabou o projeto, surgiu uma vaga de coordenador, de supervisor, e ele foi Também. indicado justamente pelo envolvimento que ele teve no projeto, pelo trabalho que ele mostrou, e né, Teve um acabou sendo... reconhecimento, né? Exatamente. Legal, muito legal. Então é questão de quebrar esse paradigma, cara, de resistência à mudança. Todos nós somos, de uma certa forma ou outra, né, muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente é resistente a elas, né? A gente tem que saber o seguinte, uma coisa certa, a única coisa certa que nós sabemos é que vai mudar. As coisas vão mudar. Exatamente. A gente precisa saber quebrar esse paradigma aí da resistência. E eu vou te falar que, né, o sentimento de preocupação, né, que em algumas pessoas extrapola para o medo, né, mas dá aquela pontinha de preocupação, bate sempre, né, Lê? Sim, sim. Eu acho que a gente, como consultor, vive muito isso, né? Cada novo projeto que a gente pega não dá esse frio na barriga, né? Com certeza. Fala assim, eu tô indo lá, primeiro dia na empresa, será que o pessoal vai, né? Será que o pessoal lá vai com a minha cara? Vai gostar de mim? Nesse ponto eu nem esquento muito, cara. Será A que minha o problema é muito grande? Minha principal preocupação é, será que o pessoal vai querer levar isso a sério? Né? Porque para mim, cara, o que é frustrante é você começar um projeto e, cara, um mês depois ter que parar. Porque o pessoal, né, enfim, existem vários motivos, né? Quando eu pego um projeto, eu gosto assim, cara, vamos fazer um negócio acontecer. Entendeu? Às vezes, puta, vira à noite, final de semana, como a gente já fez muitas vezes, né? Então, isso é legal, porque no final das contas você vê que todo aquele esforço que você fez, ele é recompensado com o sistema funcionando, a empresa mudando de política, né? Então, para mim, a frustração e as pessoas vendo os ganhos, parar. né? Quando o projeto para, porque quando o projeto para, você começou, né? E colocou recurso, colocou esforço. Você sabe que a empresa colocou dinheiro, né? Isso. E esse dinheiro foi para o ralo, né? O dinheiro não vai dar o retorno esperado. Exato. E quando o projeto vai até o final, né? Mesmo com esses, né, trancos e barrancos, né? Esses trabalhos extras, mas você vê que a empresa está obtendo retorno. Putz, isso realmente é muito gratificante. Muito gratificante. O cidadão não ir com a sua cara faz parte do jogo. Né? A gente também isso aí é normal. Olha para algumas pessoas que. Aquela vez que o pessoal fala, né? O santo não se bate muito, né? Santo não bateu, né? Durante o projeto, você acaba até conhecendo melhor a pessoa. Você vê que de repente aquela primeira impressão não era bem aquilo. Ou você confirma, né, que a primeira impressão era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo. Mas acaba tendo que, em prol do projeto, né, isso é uma outra coisa que a gente tem que aprender bastante a fazer nos projetos, né? É transformar grupos em equipes. A pessoa às vezes confunde, né? Eu tenho aqui um grupo de pessoas que vai participar do projeto. Não, mas peraí. É um grupo ou uma equipe? Porque o grupo você pega ali indivíduos aleatórios, junta ali e beleza. Equipe não. A equipe tem um propósito. A equipe tem um porquê de estar junto. Né? A equipe, você tem ali, cada um com a sua capacidade e o objetivo único de fazer aquele negócio acontecer. Né? Não existe dentro de uma equipe aquele negócio do a minha parte é mais importante. Né? Eu tenho que prevalecer porque a minha parte é mais importante. Quem está na equipe sabe que o todo é o que importa. A sua parte é um complemento só. Né? É o que você não vê em grupos. Em grupos, às vezes, tem um que quer se sobressair mais do que o outro. Né? Ah, não, vou puxar a sardinha mais para o meu lado. Né? Então, é isso que, às vezes, acaba criando uma resistência à mudança também. Também atrapalha, né? Verdade. Isso já vi bastante também, né? Então, e assim, né, para evitar, para mitigar, né, problemas de resistência à mudança,
é aplicar uma boa gestão de mudança, né? É isso aí. Contratar uma boa consultoria em gestão de mudança e que seja neutra e que responda diretamente para o sponsor do projeto é importante, né? Então tem alguém que conheça bem o HCMBOK, que tenha prática nele. Então isso é importante, né? E o quarto ponto é falta de dados confiáveis. Eita, nós. Esse ponto eu acho interessante porque assim, né, a gente tem muitas empresas, tem histórico de muitas empresas, né? A gente viu um pouco disso lá no congresso da APSE, que a gente falou um pouco, né, num episódio aqui também. Uhum. E o que eu acho interessante ali é que muitas empresas começam um projeto e já adquirem a consultoria e tal, começam sem antes pensar nisso, né? Se os dados preliminares, os dados que são pré-requisitos para isso funcionar estão confiáveis. E aí por isso que, né, porque os dados confiáveis são um pré-requisito, né? Você já falou no episódio passado ali, tem que ter pelo menos 90% de confiabilidade dos estoques, das estruturas, tal, né? E por que 90%? Né? Porque 10% você ainda consegue no feeling pegar muita coisa, você consegue, como você automatizou boa parte do cálculo, você consegue correr atrás desses problemas, né, no decorrer do tempo. Isso não vai, né, te trazer, as perdas não vão chegar a ser significativas, porque elas não vão ser realizadas, mas você vai ter que ter um bom processo de filtros ali, de aprovações, de verificações, né? Agora, se mais do que, né, 10% dos dados estiverem com um problema, aí não tem jeito, não tem pessoa que consiga validar isso, né, e ajustar essas informações. Fica realmente impraticável, né? Eu já vi muito projeto, o pessoal continuar e falar assim, não, a gente, né, vai rodar assim mesmo e fazer um paralelo e não, assim, não trabalhar no saneamento, né, das informações de base e, assim, não tem como. Daqui a pouco perde noção do que tem de estoque, perde a noção do que tem na produção e viram. Porque quando escala isso para milhares de produtos, milhares de ordens, milhares de movimentos diários, né, isso vira É uma coisa que só tende a piorar, né? Porque vamos lá, se você fala de MRP, como você já falou, né, 90% de acuracidade de estoque. Eu preciso confiar que os meus saldos estão corretos em 90%. Tá, beleza. Vamos pro CRP, né? Pro carga máquina, né? Cara, além da confiabilidade lá no meu estoque, eu preciso ter o quê? Os meus roteiros de operação, eu preciso ter os meus centros de trabalho, né? tempos de Ou grupo de fabricação lá máquina, né? dos roteiros, né? Eu preciso ter o cadastro das minhas máquinas, dos meus recursos, das minhas ferramentas, né? Eu preciso cadastrar os recursos alternativos. Então, para tudo isso, eu preciso ter definido efetivamente qual é o meu roteiro chave. Muitas vezes a gente chega nas empresas, né? Não, mas eu não sei se eu coloco 10 operações ou se eu coloco 2. Então, mas espera, amigão. Existem 9 operações? Não, é que eu estou contando aqui que o cara passa uma vassoura antes no centro de trabalho ali para dar uma limpeza e tal. Não, mas peraí, é setup da máquina? Não, é limpeza. Então, peraí, você não vai fazer o cara apontar que ele limpou antes, né? Enfim, se o cara não tiver o desenho do processo dele muito claro, ele vai começar a gerar problemas, né? Porque ele vai ter que apontar coisas que efetivamente não precisava. Sim, exatamente. E isso vai se arrastar para o APS depois, né? Quando ele for fazer lá a simulação dele, você imagina só, em vez de eu ter 2 operações efetivas, eu cadastrei 9. O tempo que o sistema vai levar para fazer esse cálculo, né? Que vai estar perdendo, né, um tempo, na verdade, que ele poderia ganhar com outras alternativas. Exatamente. Você falando isso, eu me lembrei um pouco, Ale, a primeira série que você fez do RP na prática, né? Que nasceu como uma série, depois virou, né, um episódio
regular. Uhum. E aí, lá vocês falaram um pouco também de manufatura, de cadastros, né? Então, quando a gente fala de planejamento e controle de produção num sistema integrado, né, numa ferramenta que em algum grau vai estar integrada com o RP, e esse APS ele pode ser nativo do RP, pode ser integrado, um APS de fora, mas ele vai usar dados do RP, eu não vou ficar, né, tendo coisas redundantes, né? Eu já encontrei empresas que tinham uma coisa no RP e uma coisa diferente num APS desacoplado, e não funciona, ninguém se entende, né? Que como diz o nosso amigo André Pestana, né? As coisas ficam imbatíveis, né? Não bate nada com nada e ninguém se entende. E lá nessa primeira série do RP na prática, lá, controladoria, vocês falaram um pouquinho disso. E pelo menos eu, quando vou fazer algum processo, né, eu sei que você faz isso também, quando eu vou começar a mapear um processo para cadastro né, operações de fabricação e máquinas e tal, eu chamo alguém da controladoria, falo, tá, como é que é a estrutura de centro de custo aqui? Né? Tem uma estrutura já definida, nós vamos definir isso junto, eu posso mudar se isso não estiver adequado, né? Como que a gente vai fazer isso? Né? Porque dependendo de como a controladoria quer que defina, né, não dá para processar as coisas lá, né, para um APS, por exemplo, para calcular a carga máquina, né? E as operações não batem, que eu tenho centro de custo que não tem nenhuma operação, porque o centro de custo foi criado, porque alguém queria enxergar, né? Ou eu tenho, como já vi, 2 centros de custo para uma mesma linha de produção, e aí eu não consigo. Aí eu tenho 2 operações para uma só. Então, as coisas não fecham. Então, assim, tem que ter gente com conhecimento para integrar essas coisas todas, né? E para que os dados que são predecessores ali, que são pré-requisitos, sejam, além de confiáveis, né, saber que eles estão corretos de acordo com o processo, eles estejam alinhados com a estratégia de planejamento e controle da produção. Né? Lá atrás vocês já falaram isso, né? Custos, contabilidade e produção tem que estar alinhado, né? E vamos até pegar um episódio que nós falamos há pouco tempo, né, sobre os códigos inteligentes, que também tem tudo a ver. Porque Também. você chega nas empresas aí e é aquela bagunça de código, né, cara? Você tem matéria-prima misturada com material produtivo, né? Ninguém se entende com nada ali, né? E aí Esse complica. episódio dos códigos inteligentes não é aquele que eu e você discordamos até o final e os ouvintes têm que falar para nós quem está certo? É o próprio, é o próprio. Então, quem não ouviu, vai lá, ouça e fala quem está certo. Sou eu, Céu Ale. É isso aí, é isso aí. Então você vê que é desde o princípio da coisa mesmo. Desde a codificação do produto, tem que ter uma confiança Exatamente. nesses dados, né? Não adianta assim você querer chegar numa inteligência artificial, quero implantar aqui uma inteligência artificial para calcular minhas vendas e não sei o quê, se você não tem a base, que é a codificação do seu produto de Exatamente. uma forma inteligível, cara. Então Exatamente. é Exatamente. difícil. E ninguém se entende na empresa. Né? Agora, para que eu consiga ler, né, ter recurso financeiro, ter recursos, né, pessoas qualificadas, vencer resistência à mudança, ter dados confiáveis, eu preciso de um suporte aí da liderança. É ou não é? É aquela velha história, né, da liderança vestir a camisa, né? É Exatamente. aquela velha história também do o olho do dono que engorda o gado, né? Exato, exato. Cara, se você é um empresário, você tem que ser o primeiro a comprar essa ideia, né? Uhum. Vou colocar um MRP, uma PS, sei lá, ferramenta que for. Tem que ser o primeiro a comprar a ideia. Mesmo que venha, né, um colaborador que traga essa ideia para você, mas você tem que colocar no seu planejamento estratégico, a partir do momento que você entendeu que isso vai ser bom para a sua empresa, coloca no seu planejamento estratégico que essa ferramenta vai fazer parte, né? Que essa ferramenta vai fazer o diferencial aí. E entenda o que ela faz.
né? Se você não conhece ela, vai se capacitar, vai correr atrás para poder entender, porque, como a gente falou, né, além de todos esses tópicos acima que a gente já comentou, de dificuldade para o processo, se não tiver o patrocínio, né? É verdade. Se não tiver o patrocínio lá da Acho que você diretoria. tocou num ponto importante, né? Isso precisa estar no planejamento estratégico, precisa ser uma meta da empresa como um todo, dos gestores, né, da alta administração, e desdobrado ali, né, para o pessoal tático e operacional, de alguma forma, né? Eu já participei de projetos interessantes ali, onde isso veio do planejamento estratégico, né? E a implantação, não do software, né? Mas a implantação dos conceitos e do software, consequentemente, elas estavam atreladas ao PLR da galera que estava implantando isso. Olha aí. Então, assim, e não é só a PLR do diretor, não. PLR do diretor, do gerente, do programador, do cara da produção, de todo mundo ali, ó. Se a gente conseguir implementar isso aqui e a gente conseguir os retornos, né, com isso, aí tem tanto a mais aí de PLR. E é legal demais, porque você vê a galera. Olha, nessa aí eu ficava até cansado, porque o pessoal me sugava até a alma, até o último fio de conhecimento que eu podia oferecer, ainda fazia eu ir embora estudar à noite para responder coisa no outro dia. Assim, é muito legal, é muito legal porque o pessoal vai no limite da solução, tanto da ferramenta de software quanto do próprio conceito, né? O pessoal explora mesmo com vontade, né? Então, esse desdobramento é bem importante mesmo, né? O apoio da gestão, e aí não era só a meta do PLR, né? O gestor também participava junto e dava os recursos necessários, né? Precisa de um treinamento disso, precisa, né? Precisa de horas a mais aqui de trabalho para isso, cara, precisamos para isso, beleza, vamos fazer, né? Sempre com critério, sempre, né, apertando todo mundo ali para saber o que era realmente necessário. Acho que faz parte, né, da gestão, mas assim, o gestor se dispunha sempre a conversar muito, entender cada necessidade e prover cada necessidade. Então, era muito legal. A Agora, interessante participação você ativa dos ver, gestores, né? você vê que essa participação dos gestores em cima do plano estratégico, eles tiveram, né, uma visão muito clara do que é necessário para esse tipo de projeto, que nada mais é do que a recompensa, né? O Exatamente. PLR, no caso aí, era a recompensa, né? E nós, Exatamente. todos nós, a gente trabalha muito por recompensa, né? Exato. Você mesmo no seu dia Natural a do ser dia, humano, né? você no seu dia a dia, você às vezes trabalha o dia inteiro ali porque você sabe que à noite você vai poder colocar ali o seu chinelinho, né, os pés para cima ali, para poder assistir a sua televisão, quem gosta, né? Ou se não, quem gosta de ir para academia, vai para academia. Então você está sempre fazendo uma atividade ali, pensando na recompensa que você vai ter depois. Exatamente, Então, quando exatamente. você atrela, né, uma recompensa, principalmente, né, quando mexe no bolso, você acaba criando um incentivo a mais aí para o pessoal se envolver no negócio. Vai poder tomar mais uma cerveja, né? Aí Pô, já paga a trabalha, carne do final de semana já. aí trabalha muito mais animado, né? Exatamente. Mas legal. Então é assim, realmente, e o suporte à liderança, não só financeiro, mas a participação ativa da liderança, né? Num projeto que envolve mudança pesada, né? É isso aí. E então muitas empresas não conseguem porque não tem esse suporte, né? E os problemas de integração. A hora que começa a integrar, às vezes eu vejo problemas de integração não só entre sistemas, né? O APS com o ERP, mas às vezes eu vejo problemas de integração entre módulos do ERP, né? E não por um problema de
programação do ERP, né? Justamente pelo desenho de solução nos processos, que um processo não bate com o outro, né? Objetivos diferentes, como a gente falou de custos, e aí custos definiu alguma coisa que para a programação não era possível, programação definiu alguma coisa que não gerava informação suficiente lá para o apontamento de produção, lá para o MES, ou vice-versa, né? Então, eu já vi muitos casos desse, né? Vi muitos casos também que era um problema técnico, né? Técnico de integração. Os sistemas não conseguiam se conversar, a integração não foi bem desenhada, não foi bem projetada. Mas eu vejo as duas coisas. Ou processos, né, definidos isoladamente, lá nos seus silos, né? A gente já falou sobre isso aqui. E aí, quando vai casar as duas coisas, opa, não encaixa, né? Não funciona, né? Então, além dos problemas técnicos, queria ouvir um pouquinho da tua experiência com isso também, com as integrações da vida. Isso acontece principalmente quando já existe um sistema, né? Eu já vi casos de sistema que foi desenvolvido em casa, né? A equipe que desenvolveu o sistema continua, permanece na empresa, e aí você está tentando entrar com o MRP ali, que você depende de dados daquele sistema legado, né? Tá. Cara, o que vai também surgir de problema de integração, por quê? Porque existe um pé atrás, em alguns casos, né? Dessa equipe, né? Porque, poxa, vai colocar esse pedaço do RP, mas se o pessoal vê que de repente é mais viável, a gente vai ter que tirar o nosso sistema fora para entrar o resto todo. E geralmente acontece mesmo, tá? O pessoal começa a ver que, pô, é mais viável eu investir aqui nesse cara aqui, que já é de mercado, né? Já traz algumas políticas embarcadas, do que, né? Eu permanecer aqui com o meu software desenvolvido em casa, que queira sim, queira não, ele tem um custo de manutenção, né? Mais caro. Por quê? Porque você precisa manter sempre, né, o desenvolvedor lá dentro. Você não consegue se desvencilhar do desenvolvedor do RP, né? E esse custo não é diluído, né? Quando você tem um ERP de mercado, né, um sistema de mercado, qualquer, não só, né, o ERP ou um vertical, né, qualquer software acoplado ali, mas que seja um software de mercado, esse sistema tem, às vezes, centenas ou milhares de empresas utilizando, né, e pagando a manutenção dele. Então, esse custo é diluído, né? Ele é diluído por muitas empresas. E aí você acaba tendo soluções mais robustas, soluções mais que tem mais inovação, né? Você não faz só a manutenção, você tem inovação constante, porque o dinheiro que todo mundo paga ali de mensalidade é convertido em pesquisa e desenvolvimento, em pessoas que estão constantemente corrigindo problemas e melhorando, né? Desenvolvendo novas funcionalidades, né? A gente vê pelos sistemas que a gente trabalha, né? Que cada ciclo ali, às vezes trimestre, bimestre, sai lá um monte de coisa. Eu até, quando o pessoal me pergunta na consultoria, o sistema faz isso, eu falo, ó, até um tempo atrás, quando eu vi, ainda não fazia, mas eu vou verificar novamente. E mais de uma vez eu já fui, né, surpreendido positivamente, que ao verificar descobri que, né, algum tempo atrás, né, tinha saído uma nova funcionalidade, e essa nova funcionalidade tava, né, encaixava com aquilo que o cliente precisava, né? Então, eu acho que esse ponto da diluição de custo é interessante, é importante esse ponto que você trouxe, né? Eu tenho que manter, às vezes, várias pessoas, né, para fazer manutenção de um sistema que só uma empresa utiliza, né? Eu acho que só é válido quando é um sistema, né, ou uma parte ali que é muito estratégica e que a empresa desenvolveu assim, e aquilo sei lá, é o negócio central da empresa, aquilo é uma estratégia mesmo né, de vantagem competitiva, e que ela não quer que outras empresas conheçam aquilo ali. É um cálculo, um algoritmo, algum processamento muito específico, né? Mas quando é uma coisa de mercado que todo mundo pode conhecer, né? Cálculos
que são padronizados já, né? Não tem por que eu construir internamente uma coisa que seja. Prova disso nos últimos anos o crescimento do SaaS, né, cara? Cada vez mais o software as a service tem tomado, né, o lugar dele, né? Justamente por causa dessa consciência que as empresas têm tomado, né? E não só isso, né? Tem também a questão aí do cloud, né? De você ter fora da empresa, né, a estrutura de tecnologia, de informação. De hardware, né? E isso barateia muito o custo, né? Sim. O custo de manutenção. Então, se você botar na balança, né, você manter uma equipe interna desenvolvendo ali para você vai te, né, gerar um custo muito maior do que o externo. Como você falou, existem casos que é necessário manter? Sim. Existem casos que eu preciso manter a minha equipe interna porque, de repente, o meu negócio é muito específico, né? Exatamente. Enfim, né? Mas na grande maioria que a gente vê aí, o pessoal está partindo para SaaS, para cloud. Eu acho que esses casos que eu comentei são cada vez mais raros, né? Sim. Então, realmente tem muita coisa que é muito comum e vale muito a pena usar um sistema de mercado por isso, né? E com relação, né, a integrações, a gente também tem ferramentas mais novas aí de integrações. E outra coisa importante, né? É bom saber se cada um dos fornecedores dos sistemas que você vai integrar utilizam padrões conhecidos de integração, né? Como XMLs dentro de um padrão conhecido, né? Normas ISOs que regem aí os padrões de integração. Então, saber se as empresas têm essas... Porque eu já também participei de projeto que a empresa chamou, queria integrar um software com o outro e tal, né? Queria integrar o nosso software com o outro. Aí foi conversar com o fornecedor do outro software e falou assim, não, a gente não abre para integração. Né? Opa, então peraí. Não, a gente não faz isso. Né? Tá, mas como é que eu faço daqui para lá? Não, aí você tem que digitar. Né? Ou a empresa, não, você exporta aqui um arquivo texto e manda para lá. Mas isso aqui é muito frágil, né? Não, mas é assim que a gente trabalha. Então é bom a empresa olhar isso, né? Porque uma integração dessa não é tão eficiente e não é escalável, né? Quando o processo vai crescendo cada vez mais você tem a facilidade dos web services, né? Da comunicação do REST também, né? Você tem APIs que você conecta e facilita muito a integração de sistemas. Tanto quando a gente fala de sistemas, por exemplo, cliente, fornecedor, ou fornecedor-cliente, ou empresas do mesmo grupo, né? De repente você fez ali um M&A ali, e tem empresas que você precisa conectar ali para poder, no primeiro momento, trabalhar da forma que está, e depois você vai trocar o sistema delas, né? Então, tudo isso facilita bastante. Então, problemas de integração cada vez menos eles vão ocorrendo porque a tecnologia, como você comentou, vem ajudando aí a integração, né? Exatamente. Agora, Lê, você sabe que tem um outro problema que gera resistência e causa problema, acho que, né? Não sei se o nosso ouvinte já se deparou com isso, você com certeza já se deparou, que as pessoas não acreditam no cálculo realizado pelos MRPs e APS. Não, eu não acredito nisso aí, não confio, não quero usar, porque é muito cálculo e eu não quero, né? Isso acontece e tem várias razões, né? Tem várias razões por que as pessoas não acreditam, né, que isso pode funcionar e pode ser bom, e aí confiam mais no Excel do que nos sistemas. Mas o nosso tempo acabou e o pessoal vai ter isso no próximo episódio, né? Isso aí, inclusive, eu queria até deixar uma pergunta no ar aqui pro pessoal. Se vocês quiserem que a gente traga aqui um cálculo para vocês verem na prática, né? Pode ser da ferramenta que a gente trabalha mesmo. A gente trazer aqui ao vivo, processando aqui o negócio, tal, vocês verem como é que funciona. Deixa os comentários pra gente lá no nosso blog, deixa os comentários lá no Instagram. Sim, eu quero ver a ferramenta que vocês trabalham aí
processando no MRP. A gente pode trazer, Isso. né, amigo? A gente faz umas brincadeiras aí para o pessoal ver, né? Além do ERP na prática, o MRP na prática ali. Isso, exatamente. É isso aí. Muito legal. Se o pessoal quiser, a gente traz, né? Uhum. Dá trabalho, mas a gente faz. Com certeza. Muito bom. Então, no próximo episódio, por que as pessoas não acreditam, não confiam nos MRPs e nos APS? Obrigado, pessoal, que ficou até aqui, né? Acho que vale aí um joinha no episódio, um compartilhamento aí e uma inscrição no canal para quem ainda não está inscrito, tanto no YouTube quanto no Spotify, né, Lê? É isso aí. Valeu, Abílio. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, e não pessoal. esqueçam de ver o episódio anterior, hein? Quem não viu, está lá. Até o próximo Industrialização com MRP, Jornada MRP1, MRP2 e APS. Valeu aí.